torcedor, fala torcedora, chegando aqui no canal pra gente falar de Grêmio nesse vídeo depois da vitória do Grêmio por 5-2 diante do Botafogo, já rebaixado, com um time bem jovem. Eu quero falar sobre três assuntos. Orejuela, lateral que voltou para o Cruzeiro. Paulo Luz, vice de futebol do Grêmio, foi questionado sobre uma informação, das negociações terem sido retomadas, e eu quero falar um pouco sobre isso. Além desse caso, Raul, volante da equipe do Red Bull Bragantino, que também surgiu como especulação e foi tema da entrevista coletiva do Paulo Luz. E eu também quero falar aqui sobre Maicon, porque o Renato na coletiva falou sobre o seu camisa 8, que jogou aí cerca de 55, 60 minutos diante do Botafogo, e o Grêmio tem um plano traçado para utilizar o Maicon diante da equipe do Palmeiras. Pode parecer trivial essa informação, mas ela é bem importante, eu vou explicar por quê. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like aí para valorizar o trabalho aqui, para dar aquela moral. E o recado sempre rápido e muito especial da Refrigesa. Tá na tela aí, ó, o WhatsApp para você resolver qualquer problema de refrigeração na sua empresa. Se você aí precisa colocar um balcão refrigerado, tem que botar um freezer, tem que colocar uma ilha de refrigeração, uma ilha refrigerada, tudo é com a Refrigesa. Você vai chamar no WhatsApp que está aí na tela ou aqui embaixo, ó, no Instagram que está na descrição, e eles vão resolver o teu problema na região metropolitana de Porto Alegre ou então no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. O preço é justo, o serviço é de qualidade e o pós-venda é diferenciado. Olha só, eu quero começar esse vídeo falando sobre a questão dos mercados, tá? Ou do mercado, porque foram dois jogadores que foram levantados durante a entrevista coletiva, dois nomes que foram pauta da entrevista coletiva do Paulo Luz, o Orejuela e o Raul, do Bragantino. Orejuela, todo mundo sabe, saiu do Grêmio, voltou pro Cruzeiro, teve todo aquele chabu no negócio, o gato subiu no telhado e aí o Orejuela voltou para a equipe de Minas. Só que agora vem de Minas Gerais uma informação que o Grêmio teria retomado as negociações com o Cruzeiro. O Grêmio tá negando isso. E as pessoas com quem eu conversei que trabalham com o Orejuela também dizem que não há nenhum negócio em andamento com o Grêmio nesse momento. Pode ser uma cortina de fumaça aí para quem sabe ali adiante o jogador voltar para o tricolor, tendo em vista que ele até o momento não foi realocado em nenhum clube e está sem jogar? Pode ser, mas nesse momento eu preciso trabalhar com aquilo que eu tô apurando de vários lados. O Grêmio fora dos microfones e nos microfones desmentindo essa informação. O Paulo Luz disse que não tem nenhuma conversa, que não tem absolutamente nada pelo Orejuela e que isso é assunto nesse momento encerrado. E é por isso que eu abro esse parêntese, nesse momento. E eu vou em seguida voltar nessa questão do neste momento, porque o Paulo Luz deu uma outra informação importante, uma outra palavra que ele utilizou que expressa bastante coisa. E a situação do Raul, volante de 24 anos que está no Bragantino, na verdade foi contratado pelo Red Bull Bragantino em agosto do ano passado do Vasco. Ele ficou afastado lá, tinha problema de salário atrasado, tinha um monte de coisa, então ele assinou pré-contrato com o Bragantino e conseguiu a liberação em agosto. Então ele mal tem 6 meses, vai completar 6 meses de Red Bull Bragantino no fim de fevereiro. E o Grêmio novamente teve esse outro jogador também especulado. O Paulo Luz foi questionado sobre isso e na entrevista coletiva disse que também não tem nada acontecendo, e nessa resposta ele disse que o trabalho do Grêmio é a Copa do Brasil e a reta final do Brasileiro. Não é falar abertamente sobre contratação. O Grêmio está trabalhando especialmente para conseguir a vaga direta na Libertadores via Campeonato Brasileiro e conseguir o título da Copa do Brasil. Aí você aí do outro lado vai estar dizendo, mas como você é ingênuo, Bruno? Tá ficando maluco? Como é que o Grêmio não tá pensando na temporada que vai começar ali? O Grêmio não tá falando publicamente sobre isso. E isso é significativamente importante. Por quê? Porque o Paulo Luz disse que o Grêmio está tentando fazer um ambiente que não tenha insegurança. Especular um jogador, falar sobre o Raul, por exemplo, um volante, pode abrir uma insegurança para alguém que está no grupo. Alguém que o Grêmio neste momento esteja talvez pensando em liberar, em emprestar, em fazer algum tipo de negócio. Vou levantar aqui um nome hipotético, não estou falando que seja necessariamente esse caso, mas o Michel, por exemplo, é um jogador que
tá com uma situação indefinida no Grêmio. Ele tem contrato, ele voltou de empréstimo, passou por uma cirurgia, se recuperou, tá ainda, né, fazendo alguns trabalhos de fisioterapia, vai demorar mais um tempo para voltar, talvez no gauchão, mas é um jogador que pode não ser aproveitado se ele não se recuperar, assim como ele não foi quando estava bem antes da lesão. Outros jogadores podem ser envolvidos, sei lá, o Darlan, um jovem, e se o Grêmio está pensando em negociar o Darlan, por exemplo, a chegada de um outro jogador, como o Raul, pode abrir uma insegurança nesse sentido. Eu levantei nomes hipotéticos aqui para citar jogadores da função. O fato é que o Grêmio não quer comentar publicamente nada disso porque não quer gerar esta insegurança, foi a fala do Paulo Luz. Mas a gente precisa, nesse momento em que ninguém está falando ou pouca gente está falando algo diferente, trabalhar mais ou menos com essas linhas. O Orejuela como assunto encerrado, como diz o Grêmio, nos bastidores de fora, e pessoas com quem eu tentei apurar alguma coisa e que trabalham próximas ao Orejuela e que dizem isso também, né, que não tem negócio com o Grêmio nesse momento. E no caso do Raul, um jogador que recentemente foi contratado pelo Red Bull Bragantino, que é titular, que está jogando e que o Grêmio tem como um nome atrelado, especulado a si. E que o Grêmio, mesma coisa, bastidores e no microfone diz que não tem negócio. Mas é claro que a gente acompanha isso com muita atenção para trazer sempre para você os detalhes. Nem sempre a versão oficial tá errada, mas muitas vezes a versão oficial não conta tudo. Então eu vou, claro, seguir trazendo maior possibilidade de detalhes que eu conseguir sobre todas essas negociações, mas por enquanto é isso para passar para você de forma bem sincera e honesta. E tem o caso do Maicon também, né? O Renato falou na coletiva. O Maicon, eu disse na abertura do vídeo, né? Pode ser bem trivial. O Grêmio tá trabalhando com a perspectiva de ter o Maicon como titular na Copa do Brasil. Mas ela deixa de ser tão trivial assim, e você vai pensar que é trivial porque o Maicon é um grande jogador, talvez tecnicamente o melhor volante que o Grêmio tem. Não sei nesse momento, aí quero que você aí faça uma avaliação, mas é um dos melhores, então é um dos melhores jogadores tecnicamente do Grêmio, mas na parte física não consegue render tudo aquilo que a gente sabe que ele pode render tecnicamente se estiver bem. Mas o Renato tem sim um plano de, nesses últimos jogos do Brasileiro, recuperar o Maicon, dar uma minutagem maior, foi contra o Botafogo, deve ser contra o São Paulo, mas no segundo tempo, não desde o início, porque o Grêmio entende que o Maicon nem sempre rende desde o início. Tem que ser um time que vai dar uma liberdade maior, como foi o Botafogo, que basicamente não pegou o Maicon, não marcou, e aí ele teve muita liberdade, mas com outros times que marquem mais ali, o Maicon não vai ter essa liberdade toda. Então o segundo tempo é melhor. Mas o Grêmio está usando esse laboratório para dar uma regularidade para o Maicon. Regularidade na parte física para ele chegar lá no jogo contra o São Paulo, contra o Palmeiras, perdão. Contra o São Paulo é o próximo compromisso, mas contra o Palmeiras na Libertadores, e ter condições de suportar um meio que vai marcar tanto. Então o Grêmio está usando aí essa reta final de Brasileiro para tentar dar essa regularidade. Se vai ser possível, aí é uma outra coisa. Mas o que o Grêmio está tentando fazer é isso. E esse jogo contra o Botafogo também foi para dar uma minutagem diferente do Maicon nos últimos jogos. Ele vinha sempre entrando no segundo tempo, agora para, desde o início, contribuir com o Renato. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e a qualquer momento eu tô voltando por aqui, hein? Valeu!